Estamos de volta com o meio ambiente por inteiro. No programa de hoje estamos falando sobre sustentabilidade nas empresas. Os nossos convidados são Jean Benevides, gerente nacional de meio ambiente da Caixa Econômica Federal, e Amanda Novak, especialista em gestão do terceiro setor e responsabilidade empresarial do SESI do Paraná. Criatividade e ousadia são fundamentais para as empresas que batalham por um cotidiano sustentável. Para o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, sustentabilidade é uma questão de inteligência empresarial. Vamos conferir. Para que uma empresa seja considerada sustentável, não basta apenas economizar energia ou selecionar o lixo antes de jogá-lo fora. A sustentabilidade nos negócios é muito mais do que isso. Sustentabilidade para os negócios significa também ter uma produção sustentável no processo produtivo, na comercialização, na entrega, na logística, no transporte e por aí afim. Sustentabilidade veio para ficar. Empresa que não for sustentável, que não observar parâmetros de sustentabilidade, vai ter cada vez mais dificuldades de sobrevivência no mercado. Uma empresa que adota a sustentabilidade como modelo de gestão é uma empresa que consegue inovar e, ao mesmo tempo, manter a sua saúde financeira, uma característica fundamental para sobreviver no mercado atual. A palavra de ordem é fazer mais com menos, mas para que isso seja possível é preciso prestar muita atenção às manifestações da natureza. Fazer mais com menos é observar a recomposição sustentável dos produtos gerados pela própria natureza, das matérias-primas. Mas a pergunta sempre será, nós estamos fazendo de forma sustentável a questão da energia, a questão do consumo de matérias-primas, o ar, a água, tudo isso que está envolvido se torna cada vez mais importante. Amanda, então as empresas que não forem sustentáveis daqui para frente estão fadadas a morrerem? Talvez demore um pouco de tempo para acontecer, como todos os processos históricos sociais que acontecem, né? Mas eu acho bem interessante a gente entender que sustentabilidade não é um tema só para grandes empresas. Pequenas empresas, pequenos negócios, o modo como cada um leva a sua vida pode ser mais sustentável. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, se a gente delegar a grandes corporações, grandes empresas e ao governo esse papel, a gente nunca vai conseguir ter realmente um modo de vida sustentável, porque é um estilo de vida que cabe a cada um de nós. A escolha que a pessoa faz de lavar o carro num lugar que, por mais que talvez seja um pouco mais caro, de escolher o alimento orgânico, de comprar sabendo da procedência, sabendo que aquela empresa obedece todos os procedimentos, não utiliza trabalho escravo, não utiliza trabalho infantil, é uma escolha do consumidor, é a escolha de cada um. Não é o governo que vai conseguir fiscalizar isso, como o colega diz, não é comando e controle, é um estilo de vida. Então, talvez demore mais uma ou duas gerações para que essas empresas realmente percebam que os seus negócios estão fadados a fracasso, se não enxergarem a sustentabilidade como a essência do seu negócio. Não é o caso da Caixa, né, Jean? Pois é, já eu, Amanda, espero que isso não leve 2 gerações, que isso venha mais rápido, até porque a gente está vendo que o custo dos insumos, as legislações vão obrigar cada vez mais as empresas a fazer adequações, a incorporar inovações no seu processo produtivo, e isso a sociedade já está atenta, já está exigindo, já está sabendo diferenciar um produto do outro e fazendo suas escolhas. Obviamente que a questão econômica, a questão do preço, isso é fundamental, porque a gente está disposto a pagar um pouquinho mais caro por um produto, quando consciente, mas também nem tanto, né? A performance desse tipo de atitude vai gerar um benefício econômico também para a empresa. E sem falar no que ele pode oferecer no marketing do seu produto para se diferenciar no mercado que é cada vez mais competitivo. Então, a gente está fazendo boas apostas. Lá na Caixa, a gente, inclusive, como instituição financeira, a gente está com linhas de crédito que dá uma condição diferenciada para máquinas e equipamentos, também para projetos que traga algum tipo de benefício, alguma redução no consumo de energia, ou que faça uma produção reduzindo a poluição. Então, é isso que o Brasil precisa, que essas atividades, esses comportamentos tenham algum tipo de incentivo, para a gente gerar esse comportamento cada vez mais alinhado com o que a sociedade do futuro, do século XXI, espera, né? Amanda, existem índices para você medir a sustentabilidade de uma empresa? Existem indicadores que mensuram o grau de sustentabilidade de uma empresa de acordo com certos critérios. Então, o mais famoso de todos é o GRI, que é o Global Report Initiative, que
mede justamente algumas questões do ponto de vista ambiental, obediência às leis, questão trabalhista, relação com o entorno. Então, esses são alguns índices que pautam. O GRI, que é esse relatório, na verdade, ele é um processo para formar esse relatório, é uma iniciativa de 77 países para tentar normatizar, criar uma base para que esses relatórios sejam mais ou menos iguais. Porque você, como tem uma diversidade muito grande dos negócios, você não pode dizer que tem um mesmo modelo de relatório de sustentabilidade que vai servir para todos. E vocês estão conseguindo criar essa base? Quer dizer, o SESI? É. O SESI obedece, a gente publica todos os anos o GRI, com base nesses indicadores. Mas a gente estimula também que as empresas, os setores, achem na sua inovação o modo de se medir, porque a gente não pode dizer que o modo de funcionamento de uma empresa automobilística, por exemplo, pode ser medido mesmo em empresa de alimentos. Claro. Tem uma outra questão que é bastante importante mencionar, quando ele estava falando do lucro, que é a base do negócio, que existe uma pirâmide que a gente fala, que é a pirâmide da responsabilidade social. A primeira coisa que a empresa tem que ter, ela tem que ser lucrativa, porque é a base do seu negócio. Depois, ela tem que seguir a legislação. Então, quando a empresa fala que ela segue a legislação e ela é socialmente responsável, ela está cometendo um equívoco. Ela está seguindo simplesmente o que a lei manda. Quando ela tem responsabilidade ética com os seus colaboradores, com os seus acionistas, funcionários, entorno, fornecedores, ela também não é socialmente responsável, ela está seguindo com o princípio do negócio. Ela só é socialmente responsável e pode dizer que ela é sustentável quando ela tem o que a gente chama de responsabilidade social discricionária, que é aquilo que a empresa faz por livre e espontânea vontade. Então, seguir uma recomendação ambiental, seguir a RIMA, seguir outros instrumentos, não é ser socialmente responsável. E existem muitas empresas no Brasil que estão nesse patamar? Já você saberia dizer isso? Olha, tem um conjunto de indicadores que são criados, inclusive, para a gente poder separar as empresas que estão em que estágio da responsabilidade social e da sustentabilidade elas estão. Como a Amanda falou em relação ao GRI, é o que é internacionalmente mais utilizado, a Caixa também reporta as suas ações na dimensão econômico-financeira, ambiental, social, também utilizando esse indicador, mas existem outros também, grandes empresas, grandes grupos, hoje já também adotaram o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que a Bovespa criou. E com isso, as empresas que têm ação em bolsa, cria mais um diferencial para que o investidor decida em colocar o seu recurso, seu dinheiro, nessa ou naquela empresa. Então, inclusive, esse índice mostra a evolução das ações dessas empresas. Então, é algo bastante positivo para a gente poder estar valorizando as ações de empresas que seguem determinados princípios de sustentabilidade, né? Amanda, muitas empresas, você tem conhecimento no Brasil? Que caminham nessa questão da sustentabilidade, são reconhecidas, sim. São reconhecidas, sim. A gente tem alguns cases de bastante sucesso, especialmente aquelas empresas que têm um contato direto com o meio ambiente, como é o caso da Natura, no Paraná a gente tem Herbário, o Boticário também em Curitiba. Essas empresas, para elas terem um contato mais direto com a questão ambiental, elas aparece mais a sua responsabilidade social. Agora, quando a gente tem empresas no setor de serviços, se torna um pouquinho mais difícil mensurar, mas é uma tendência. Na verdade, a gente tem pesquisado bastante essa questão de inovação e a responsabilidade social, ela tem aparecido no planejamento estratégico como uma forte tendência. Jean, eu queria te perguntar, como é que uma empresa que fabrica pneus, por exemplo, pode ser sustentável? Bom, primeiro ela se preocupar se essa matéria-prima que é necessária para o processo produtivo dela, se ela está sendo extraído de forma sustentável, né? Levando em consideração as externalidades negativas, mitigando, compensando o impacto gerado na extração. Se os fornecedores, trabalhando também toda a sua cadeia de valor em relação aos seus fornecedores, se eles adotam práticas, e aí dentro da empresa, ela observando, além do seu processo produtivo, gerar o mínimo de poluição, de resíduos possíveis, não é? Trabalhar todos os aspectos sociais, né? O lucro é fundamental, os aspectos econômico-financeiros, que sem ele nenhuma empresa sobrevive, né? E principalmente no consumo e no pós-consumo. O que é que vai ser feito com esse pneu ao final da vida útil dele, né? O Brasil
está trazendo agora uma legislação bastante sofisticada depois de anos de discussão no Congresso, né? Aprovamos no ano passado a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi regulamentada em dezembro, e está trazendo aí uma série de obrigações, inclusive para o setor de pneus, né? Também em relação à logística reversa, que é como esse pneu vai voltar para a natureza. Para a natureza, para o processo produtivo, né? Ele ser reciclado, ele ser reaproveitado ou reutilizado, né? Então, a empresa, o setor do pneu tem um dever de casa aí bastante expressivo para fazer em atenção a essas legislações. Queria que vocês, para a gente encerrar o programa rapidamente, dicas para que uma empresa seja sustentável. Bom, primeira coisa é ela colocar a sustentabilidade no centro do seu negócio, né? Na hora que ela estiver pensando como perpetuar a sustentabilidade também tem a ver com perenidade, com longevidade do seu negócio, né? Então, colocar no centro, no core business. Também é importante ela começar por aquelas agendas que são mais simples dela fazer. Não adianta a gente começar também pelo complicado, que isso você não conquista adesões. Então, tem coisas simples que você pode fazer no seu dia a dia, em relação, por exemplo, aos insumos que você necessita para desenvolver suas atividades, como você pode alterar um processo, uma forma de fazer. E não esquecer, principalmente, de engajar as partes interessadas do seu negócio. Não só o seu público interno, mas também dialogar com os seus fornecedores e também com os seus clientes. Ouvir o que é que eles querem do seu negócio, o que é que eles podem, como é que você pode melhorar. Então, seguindo esses 3 primeiros passos aí, já está fazendo muito, já está contribuindo muito para tornar o seu negócio. Já está no caminho certo, com certeza. É isso, Amanda? É isso, eu acho que a coisa mais importante é ouvir o seu público interno, é ouvir quem está dentro da empresa. Porque a gente, às vezes, subestima quem está, o funcionário, a gente subestima o colaborador que pode ter alguma ideia muito inovadora para resolver um problema com que ele lida diariamente, né? Lá no SESI, no Observatório, a gente tem uma política da canequinha. A gente não evita ao máximo usar copo plástico, porque se você contar quantos copos você usa até o final, durante um ano, um mês de trabalho, é uma coisa, nossa, impressionante. Então, quando você faz a conta e você imputa a responsabilidade para o colaborador se sente parte desse processo. Quando você vai ouvir, você pergunta para o teu fornecedor ou para o teu consumidor final o que você gostaria que fosse feito pela sustentabilidade, ele entra na luta junto com você. E daí fica fácil, você não é sozinho, né? Eu queria agradecer a presença da Amanda e do Jean, muito obrigada. E o nosso programa fica por aqui. Na semana que vem nós voltamos com o Meio Ambiente por Inteiro. Até lá.